Elivaldo Barbosa aqui conosco para o Eleições 2018 e além de Elivaldo Barbosa, nós vamos contar também com Délio Rocha, direto de Brasília, e Lídia Brito, repórter de política do CidadeVerde.com. Desejar boa tarde ao Délio Rocha, desejar boa tarde também a Lídia Brito, que se juntam a nós nessas eleições de 2018. Elivaldo Barbosa, os eleitores piauienses foram surpreendidos nessas últimas semanas, nesses últimos dias, com o anúncio do deputado federal Rodrigo Martins de que não será mais candidato à reeleição. Elivaldo. É verdade, Joelson. O deputado Rodrigo Martins cumpre o seu mandato aí com desenvoltura. Era o representante ao lado de Átila Lira da representação do PSB na Câmara Federal, aqui da bancada do Piauí, que foi desfalcada com a desfiliação de Heráclito Fortes, que migrou para os Democratas. Então era chapa, não é? Dessa aliança, da aliança que tinha como candidatos aí Rodrigo Martins, Heráclito Fortes e Átila Lira. Foi acrescentado agora com a médica Lúcia Santos, que é candidata pelo PSDB, a deputada federal, e Hélio Melo também, que é outro candidato que reforça a chapa. Mas o Rodrigo Martins, surpreendentemente, desistiu da candidatura à reeleição, alegou os motivos, em nota, enfim, está fora da disputa, mas não fora da campanha. Ele assume agora um papel de atuação política forte na coordenação majoritária da campanha da oposição, encabeçada por Luciano Nunes. Elivaldo Barbosa, nós estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Rodrigo Martins. Gostaria de pedir a você, Elivaldo, que a gente já comece essa entrevista aqui com o deputado federal Rodrigo Martins. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde. Délio Rocha e Lídia Brito também vão participar dessa entrevista. Deputado, ao tempo que nós saudamos o senhor, desejando boa tarde e agradecendo pela presença, já começo com uma pergunta que é a mais óbvia de todas. Por que o senhor decidiu não se candidatar à reeleição para deputado federal? Primeiramente, boa tarde a você, Joelson, ao Elivaldo, a Lídia e também ao Délio e aos telespectadores. Na verdade, todo mundo sabe, foi público, nós sofremos um incidente, ou melhor dizendo, um acidente que por pouco ou por milagre não foi um acidente fatal. Nós estávamos retornando do sul do Piauí, juntamente com o candidato Wilson Martins, o piloto André e o José Augusto, em um avião, e esse avião, por algum motivo, teve uma pane. Não se sabe ainda o motivo dessa pane, estamos esperando a perícia. E, de maneira milagrosa, nós escapamos desse acidente. Aconteceu a cerca de 2.500 pés de altitude e realmente o que nós ouvimos e o que eu presenciei foi algo que deixou a gente muito reflexivo, pensativo em relação ao que realmente nós iríamos fazer. Eu, apesar de novo, eu tenho já 10 anos de vida pública, tive a oportunidade muito grata de ser vereador aqui de Teresina por 2 mandatos, fui eleito deputado federal e eu posso garantir a você, Joelson, e aos telespectadores que foi uma decisão assim muito difícil, foi uma decisão muito pensada, onde nós discutimos bastante, sobretudo lá em casa com a dona Sâmia, com a Maria Luísa, que é a minha filha de 10 anos, que já tem uma certa noção. A Ana tem 5 anos somente, vai fazer 5 anos, então não tem ainda a real noção da gravidade que foi aquele acidente. E também com os meus pais, com a dona Evanil, com o doutor Luiz, que realmente nós decidimos, por uma questão familiar, realmente não ser candidato a deputado federal à reeleição. O componente político não pesou, deputado? Não, Elivaldo, posso lhe garantir que não, até porque nós temos consciência do nosso trabalho, do nosso mandato, que foi um mandato propositivo, fizemos uma batalha bem feita. Estou saindo da mesma forma que entrei da política, ficha limpa, sem nenhum processo, sem nenhum arranhão, sem nenhum escândalo envolvendo corrupção, tendo algum fato que viesse a atingir a nossa imagem. Pelas pesquisas eleitorais estava bem citado, estava com a candidatura competitiva e realmente foi uma decisão pessoal, de cunho pessoal. Sabemos da dificuldade que é você sair da política, principalmente tendo um mandato, mas por uma decisão familiar decidimos realmente nos afastar
pelo menos momentaneamente. Tá, então não é uma despedida da vida pública, o senhor não garante que não será mais candidato a nada, por exemplo? Eu não posso garantir de que que vou dar adeus à política, ou que vou me ausentar em definitivo, até porque eu saio sem nenhum tipo de frustração, sem nenhum tipo de revolta. Pelo contrário, onde eu tive a oportunidade de exercer meu cargo de mandato como vereador, como deputado federal, exerci com muita dedicação, com quase exclusividade, realmente sendo quase um sacerdócio dessa vida pública, e eu não tenho aqui nenhum tipo de revolta. Saio realmente por uma decisão pessoal, por uma decisão muito pensada, sem estar aqui atingindo. Lógico que dentro da política enfrentamos dificuldades, existem pessoas com currículos ruins, existem pessoas com currículos bons, pessoas boas que também fazem a política, e graças a Deus, por onde eu passei, eu pude observar e perceber a presença de bons nomes que realmente trabalham para engrandecer a política local e a política nacional. Vamos com a pergunta da Lídia Brito, do CidadeVerde.com. Boa tarde, Lídia. Política local e política nacional. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, deputado Rodrigo Martins. Boa tarde a todos. Deputados, o senhor colocou aí que essa não é uma decisão definitiva, né? E logo depois que o senhor anunciou essa decisão de não concorrer à reeleição, surgiram especulações sobre o seu futuro político. O seu nome já é colocado para 2020, né? Algumas pessoas já colocam aí para a disputa municipal de 2020 aqui em Teresina. O senhor já tem algum posicionamento com relação a essa possibilidade de voltar à vida política em 2020? Bom, Lídia, eu já era uma pessoa muito temente a Deus, e depois desse acidente eu fiquei mais temente a Deus. Todos os dias, quando acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por estar vivo, pela oportunidade dele ter nos dado, e me dado especialmente, para estar acompanhando aí o crescimento das minhas filhas. E realmente eu quero estar em 2020 vivo. É algo que a gente não pode aqui ter absoluta certeza. Logicamente que existem especulações. Eu fui na Câmara Municipal, eu agora estou coordenando a campanha do senador Wilson Martins, conversar com alguns amigos vereadores que lá deixei enquanto vereador. E tive a oportunidade de conversar com o Jeová, que foi meu secretário da mesa quando eu fui presidente, com o Dudu, que foi meu primeiro vice-presidente, que apesar de ser vereadores que apoiam outras candidaturas majoritárias, mas que tem uma amizade, que tem um apreço, que tem um carinho por eles. E realmente lá, depois dessa visita, saiu essa especulação, mas eu posso garantir a vocês que a nossa decisão e a minha decisão realmente foi nos afastar sem nenhum plano futuro imediato. Logicamente que em 2020 nós vamos avaliar. Poderei até ser candidato, mas não é nada planejado, não é nada pensado ou premeditado no momento. Délio Rocha, de Brasília. Délio, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, Lídia, e boa tarde, deputado Rodrigo Martins. O senhor, no momento, está cuidando aí da campanha ao Senado do candidato Wilson Martins, mas passando as eleições, deputado, o senhor ainda tem mais 4, 5 meses de mandato, no momento em que o Congresso Nacional não pode aprovar nenhuma PEC, não pode tramitar PEC aqui neste momento por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro. O que resta então, senhor, o que o senhor pensa em fazer nesse pouco tempo aí que o senhor tem de mandato e no momento em que o Congresso Nacional está praticamente parado, deputado? Bom, Délio, primeiro lamentar a postura do Congresso Nacional nesse ano, não só nesse momento da eleição. Você que nos acompanha aí, o trabalho, sabe do que eu estou dizendo, que realmente esse ano foi um trabalho nos passos de tartaruga, um trabalho muito lento, onde a produtividade, que já é baixa, nesse ano ficou quase zero, quase que nula. Vamos continuar da mesma forma, com a mesma determinação, com o mesmo empenho que nós temos, de dar sequência a esse nosso trabalho. Existem vários projetos de leis que eu sou relator, e existem outros projetos de leis que eu sou autor, e nós vamos tentar dar sequência. Infelizmente, acredito eu, que esse ano será um ano quase que perdido na legislatura, por conta do momento eleitoral. Muitos estão aí nas eleições,
Essa semana que vem terá um esforço concentrado na terça-feira, previamente era previsto segunda e terça, agora só terça-feira e provavelmente depois das eleições esse esforço concentrado também tende a diminuir, tendo em vista que vai ser uma ressaca eleitoral. Infelizmente, e essa é a única queixa que eu deixo da Câmara Federal, é realmente o nosso regimento interno, que deixa muitas brechas e impede, às vezes, 5 deputados, 10 deputados terminam impedindo a produtividade da casa como um todo, impedindo os 513, os outros 500 deputados de produzirem, de trabalharem. Lógico que sabemos que o direito da minoria tem que ser preservado, o debate tem que acontecer, mas, infelizmente, a produtividade na Câmara é muito baixa. Deputado, o senhor deixou queixas dentro da coligação pela desistência? A desistência do senhor como na candidatura à reeleição para deputado federal acaba colocando em risco algumas outras candidaturas que contavam com seus votos para a formação de uma legenda. Bom, Joelson, é lógico que a coligação trabalhava se fazer 3 candidatos, a eleição de 3 candidatos. Certo, pelo menos na minha avaliação pessoal, que 2 candidatos estariam garantidos pelo número de votos e nós iríamos buscar pela somatória de votos dos demais a terceira vaga. Lógico que com a nossa desistência, com a minha desistência, esses votos que eu teria não vão migrar totalmente ou com totalidade para a chapa. Apesar dos meus votos ser votos de oposição, por eu ter feito um mandato de oposição desde o primeiro dia de mandato, a tendência maior é ele ir para a oposição, mas nunca totalmente. Então, a coligação tem ciência disso, diminui-se a possibilidade de fazer 3, torna quase que impossível. Hoje nós trabalhamos com a certeza de ter pelo menos um deputado federal eleito nessa chapa, com grandes possibilidades de ter 2, dependendo da votação dos demais candidatos da coligação. O senhor também integra a coordenação de campanha majoritária, não só ligado ao candidato Wilson Martins, candidato ao Senado, como também ao candidato Luciano Nunes ao governo do Estado. Qual a avaliação que o senhor faz da expectativa da oposição deste pleito majoritário aqui no Estado? De maneira bem sincera, Elivaldo, eu avalio que a eleição tem uma grande tendência para as oposições vencerem essas eleições. Nós temos aí o Luciano, um candidato jovem, um candidato experiente de mandato, mas jovem na idade, que está muito centrado, fazendo um contraponto e questionando a maneira de gestão, ou de gerir. Temos aí na oposição também o doutor Pessoa, que foi candidato a prefeito em Teresina, se saiu muito bem e também está se demonstrando viável nas pesquisas eleitorais. Tenho plena convicção, posso dizer, tenho certeza que a eleição será uma eleição de 2 turnos e certamente no segundo turno a oposição levará a vitória. Lídia Brito, do CidadeVerde.com, tem perguntas. Lídia. Deputado, com essa sua desistência da reeleição, como fica a relação com as suas bases eleitorais? O senhor liberou essas bases? Bom, Lídia, quem me conhece sabe o jeito de fazer política que eu tenho. Eu nunca, jamais pensei em fazer da política ou dos votos que eu tinha como se fosse um curral eleitoral para que a gente pudesse estar ali indicando, tangendo totalidade. Lógico que dentro da política eu fiz muitas amizades e eu só tenho aqui gratidão pela população, primeiro, que confiou a mim esses mandatos ao longo dos 10 anos e gratidão também pelos amigos que nós fizemos dentro da política. A minha base eleitoral é uma base basicamente da oposição e certamente a grande maioria migrou para a oposição. E nós, logicamente, que quando éramos ouvidos ou questionados em relação a um candidato específico, nós sempre nos colocamos de uma maneira bem clara. Nós temos uma chapa de candidatura proporcional do nosso lado. E a nossa indicação é para que esses votos possam ir para esses candidatos da oposição, principalmente do lado da nossa coligação. Mas tem preferência, por exemplo, o senhor é mais candidato, vai apoiar, digamos, o candidato Átila Lira, que é do seu partido? Não, eu como candidato, eu como coordenador não tenho nenhum tipo de preferência. Eu estou conduzindo aqui, tentando coordenar e ajudar a campanha do Wilson e também a campanha de todos os deputados federais, todos os deputados estaduais. Délio Rocha, de Brasília.
Deputado, o seu nome já aparece no horizonte de 2020, mas até lá a gente tem muito tempo, ainda estamos em uma eleição agora, quer dizer, depois temos mais 2 anos. Após o senhor deixar a Câmara Federal, o senhor já parou para pensar de que maneira o senhor pretende aí trabalhar na política, de que maneira o senhor pretende aí preencher esse tempo até 2020? Isso eu estou falando em termos políticos, não levando em conta só a sua profissão como odontólogo. De que maneira o senhor pretende trabalhar na política nesses 2 anos que separam essas 2 eleições? Não tenho nenhum plano específico. Eu nunca fiz da política uma profissão. Eu sempre me coloquei que estava vereador, estou deputado federal. E, Délio, realmente eu vou voltar, a partir do dia 1º de fevereiro, a assumir o meu emprego aqui na Prefeitura Municipal de Teresina como dentista plantonista e voltar ao município de União, que sou concursado também como dentista do PSF, da Estratégia de Saúde Bucal, Estratégia de Saúde da Família, e voltar ao nosso consultório. Confesso a você que não tenho nenhum plano imediato em relação à política. Lógico que isso depende de várias alternativas, de várias possibilidades, de quem vai ganhar a eleição, de quem vai compor, se vai ser ou não convidado. Isso é uma hipótese que realmente eu prefiro nem pensar em concatenar essas possibilidades. E com relação ao PSB nacionalmente, o senhor sempre participou do debate nacional no sentido de defender o PSB com uma postura mais de oposição ao governo federal, mais distante do PT. O partido acabou sem opção nacional. Parte alinha-se aí ao projeto de poder do PT, o ex-presidente Lula, e outra parte mais na oposição. Como é que o senhor tem acompanhado aí os rumos nacionais do seu partido, o PSB? O meu distanciamento do PSB não foi de agora. Eu realmente, desde a janela, venho externando de uma maneira muito clara para a população, muito clara para as pessoas que convivem comigo, o meu distanciamento do PSB. Fiquei no PSB por conta de uma conjuntura local, uma conjuntura do Piauí. E realmente eu acredito que o PSB perdeu uma grande oportunidade, um partido que teve nomes importantes na política nacional, como Jamil Haddad, como nosso querido Eduardo Campos, como mesmo Miguel Arraes, num momento de crise, num momento onde nós estamos mergulhados numa crise política, econômica, moral. O PSB decide não apresentar um candidato, também não compor, não apoiar nenhum candidato. Decide apenas liberar. É como se estivesse ali lavando as mãos para a política. E realmente isso nos deixa entristecidos. Pode ter consequências no desempenho eleitoral do partido nacionalmente para a bancada federal, por exemplo? No meu ponto de vista, sim, Elivaldo. Desde a morte do Eduardo Campos, o PSB ficou sem um líder nato. Tanto que lá na Câmara, a bancada, que eram de 34 deputados, teve um momento que estavam metade votando com o governo e metade votando na oposição. Algo que não tinha uma unidade, ou uma unidade construída, ou uma unidade imposta. E acredito eu que essa postura de liberar, deixando cada estado a critério de escolher a sua candidatura majoritária, no ponto de vista de presidente, vai apenas acirrar esse clima que hoje nós estamos vivendo dentro da Câmara. Eu queria agradecê-lo, deputado federal Rodrigo Martins. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Deputado federal Rodrigo Martins, que decidiu não ser candidato à reeleição. Obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço, Joelcio. Mais uma vez, quero aqui agradecer a toda a população, a todos os apoiadores, a todos os amigos que nos deram esse voto de confiança durante esses 10 anos de mandatos. Muito obrigado, deputado Rodrigo Martins.